deixar que o Espírito Santo de Deus fale em nosso coração nesta noite, mais e mais em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, daqui do teu servo, Pai, diante do Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor Deus querido, usa, Pai, com poder e com graça, Pai, como atalaia da tua palavra, Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai, derrama da tua presença, em nome de Jesus. E as palmas que louvam o santo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito feliz por mais uma oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, só tenho que agradecer a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, confirmando que o Senhor está conosco. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Lá no livro de Gênesis, glórias a Deus, cumprimentando a todos com a paz do Senhor, que eles estão nos ouvindo, em nome de Jesus, pela live. Em nome de Jesus, Gênesis 25, aleluia, Jesus, e versículo 27, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Gênesis 25 e no verso 27 em diante, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Gênesis 25, versículo 27, amém? Aleluia, Jesus. O cabeçalho da mensagem diz: Esaú vende o seu direito de primogenitura. 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja Deus e Deus Todo-Poderoso, Pai. A tua palavra, Senhor, está sendo, aleluias, lida ao teu povo, Pai. Traz, Senhor, meu Deus, o entendimento e a compreensão da tua palavra. Traz-nos sabedoria, Senhor, meu Deus, no íntimo, no nosso coração, para que nós viemos, Senhor, nesses próximos dias, Senhor, meu Deus, ainda o Senhor falar conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, traz-nos resposta quando nós precisamos, Senhor, através da tua palavra. Pai, assim eu te peço, Senhor, usa, Senhor, fala comigo primeiro e fala com a tua igreja. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus, e pode aplaudir o Senhor para a glória de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Palavra de Deus aqui, aleluia, nesta noite. Louvado seja Deus. Quando, aleluias, louvado seja Deus, Isaac orou por sua mulher, aleluias, que era estéril, aleluias, e Deus concedeu uma bênção sobre a vida também de Isaac e também, aleluia, Jesus, de, aleluias, de Rebeca. E esses gêmeos que estavam no seu ventre lutavam dia após dia, aleluia, e ela ficou, quem sabe, incomodada com isso, aleluia, Jesus. Então, a única resposta que poderia ser e vir, aleluia, diretamente a Rebeca, seria a resposta de Deus, a resposta do Senhor para a sua vida, o porquê isso estava acontecendo no seu ventre. Aleluia, Jesus. E Deus lhe respondeu a oração. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão
um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Para nós compreendermos, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, antes de nós entrar na mensagem, aonde Esaú vende o seu direito de primogenitura. A palavra de Deus está dizendo no versículo 27, aleluia, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jacó, louvado seja Deus. O significado do nome Jacó significa aquele que pega no calcanhar. Foi assim que nasceu. Nasceu Esaú peludo, por isso o nome Esaú. Esaú significa peludo. Então Esaú nasceu primeiro, aleluia, Jesus. Jacó, logo após, já nasceu pegando no calcanhar de Esaú. Por isso o significado do nome Esaú, peludo, e Jacó, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aquele que pega no calcanhar. O nome, louvado seja Deus, tem um significado forte na vida desses homens, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Isaque amava Esaú por causa da sua caça, aleluia. Ele saiu perito caçador, aleluia, Jesus. Homem do campo, perito em caça, aleluia, Jesus. E Isaque amava porque são a qualidade. Esaú tinha essa qualidade, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Cada um nasce, aleluia, no propósito de Deus. E nesses gêmeos que nasceram, também Deus tinha um propósito sobre a vida deles. Mas Deus já tinha falado a Rebeca que o mais velho serviria o mais moço. Quem seria o mais velho? Seria Esaú. Louvado seja Deus. Jacó nasceu logo após. Louvado seja Deus. Mesmo que por minutos, mesmo que por segundos, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Jacó, louvado seja Deus, era mais novo. E Esaú era o mais velho. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Isaque amava Esaú porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aleluia, Jesus. Rebeca tinha um amor diferenciado por Jacó. Aleluia, Jesus. Mas também tinha sua qualidade. Louvado seja Deus. Era um homem, quem sabe era um homem simples. Aleluia, Jesus. Mas havia promessas sobre a vida desses dois. Não precisaria ter contenda. Louvado seja Deus, mas assim sucessível, aleluia, na vida dos irmãos, porque a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, quando os irmãos de Jesus entraram, aleluia, em contenda com Jesus, porque eles disseram, vá para Jerusalém, quem sabe, você seja bem visto diante de Jerusalém, por causa do ciúme, quem sabe, aleluia, Jesus, por causa da inveja de Jesus. Os irmãos de Jesus tinham essa particularidade, não acreditavam em que Jesus, louvado seja Deus, fazia provavelmente aqueles milagres diante deles, e mesmo assim, pela incredulidade dos irmãos de Jesus, louvado seja Deus. Por isso Jesus falou que os inimigos seriam da própria casa, porque ele estava falando dos irmãos propriamente, aleluias, dele mesmo, de Jesus. Louvado seja Deus. Na vida de Jacó e Esaú havia uma diferença dentre eles. Um era perito caçador, sua experiência, Esaú tinha essa experiência, era perito em caça, mas não, aleluia, Jesus, a sua perícia não fazia com que ele não cometesse algum erro diante também dos homens, diante de Deus. Esaú foi muito imprudente, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, quando, louvado seja Deus, se achegou com fome do campo, e Jacó estava preparando o cozinhado de lentilhas, louvado seja Deus, como diz a palavra, aleluias. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse, peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque estou esmorecido, daí chamar-se-á Edom. Então, aleluia, Jesus, louvado seja Deus,
pelo seu estômago, pela sua fome que Esaú estava, aleluia, naquele momento, ele cometeu um grande erro, aleluia, diante de Jacó. Louvado seja Deus. Jacó estava ali, aleluia, como se não tivesse nada acontecido. Ele não sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Mas quando estava de frente ao seu irmão, aleluia, Jesus, ele tinha o que Esaú estava esperando, que era o alimento. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, como acontece nos dias de hoje, por causa do alimento, aleluia, Jesus, muitas das vezes a gente comete pecado, aleluia, ou por saber de onde vem, ou saber de quem está fazendo, aleluia. Isso acontece muito nos nossos dias de hoje, aleluia, Jesus, como de costume. Como nós, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, muitas das vezes queremos saber de onde vem, aleluia, aonde que Jesus nos ensina que tudo que colocar na nossa mesa, aleluia, Jesus, nós devemos dar graças a Deus, aleluia, Jesus, e se alimentar, não pedindo de onde vem ou de quem vem, aleluia, Jesus. E Esaú estava com fome, e pela sua fome, ele cometeu um grande erro, louvado seja Deus. Não desagradou somente a sua família, mas também, primeiramente, aleluia, Jesus, ele desagradou ao Senhor, o Deus da glória, aleluia, Jesus. Disse Jacó: vende primeiro o teu direito de primogenitura. Da onde Esaú, aleluia, Jesus, tirou que ele devia renegociar ou negociar o seu direito, aleluia. Se ele nasceu primeiro, era o seu direito, a primogenitura, aleluia, Jesus. Quando, louvado seja Deus, na partida de Isaac, ele ia abençoar Esaú, não ia abençoar Jacó, aleluia, Jesus. Que direito nós temos, aleluia, de negociar o nosso direito à salvação com o mundo? Nós não podemos ter comunhão com o mundo, não podemos se assentar na roda de escarnecedores, não devemos beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios, não podemos se assentar, aleluia, Jesus, na mesa dos ímpios, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, e se assentar na mesa de Deus pensando que não tem uma consequência sobre a nossa vida. Muitos se vendem, aleluia, por muito menos do que um prato de lentilha. Louvado seja Deus. Esaú achou que Jacó tinha enganado a ele, mas Esaú, pela sua imprudência, aleluia, Jesus, é que vendeu o seu direito. Jacó fez a proposta, aleluia. Jacó não pegou à força a primogenitura de Esaú. Jacó lhe ofereceu aquilo que mais precisava naquele momento, e Esaú se exaltou, se ensoberbeceu. O que ele tinha de perito em caça, ele não tinha em perito, aleluia, e não tinha conhecimento de Deus. Naquele momento jamais ele deveria, aleluia, aceitar, aleluia, aquela proposta, mas ele aceitou. Foi aí a sua ruína, seu pecado diante do Senhor, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Disse Jacó: vende primeiro o teu direito de primogenitura, louvado seja Deus. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. Ninguém morre por causa da fome, aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos diz, aleluia, Jesus mesmo disse, aleluia, Jesus, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esaú, pelo conhecimento de Deus, pela sua obediência a Deus, ele poderia ter dito a Jacó, mas não o disse, se calou, aleluia, se prostrou diante da fome, aleluia. Por isso ele cometeu o erro, por isso ele cometeu um pecado diante de Deus. Louvado seja Deus. Entristeceu o coração de Deus por aquele momento, por um prato de lentilha. Hoje, aleluia, Jesus, as pessoas, elas se vendem por nada, nem por um prato de lentilha. Eles se vendem por nada, se desviam por nada, aleluia, Jesus, e não nos dá o direito, aleluia, Jesus, de negociar a nossa salvação. Não nos dá o direito, aleluia, Jesus, de nós se desviarmos da presença de Deus. Não há fome, não há nudez, aleluia, Jesus. Quanto mais, aleluia, Jesus, como Esaú estava naquele momento, aleluia, tinha casa para morar, um lar abençoado, mas somente por causa da fome,
ele negociou a sua primogenitura. Louvado seja Deus. Veja o quão falho o homem é, aleluia, louvado seja Deus, diante da sua concupiscência da carne. Ele poderia ter sentido sede e fome, mas não negaram o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura. Louvado seja Deus. Naquele momento, aleluia, impensavelmente, Esaú, aleluia, se exaltou por causa da fome. Não deu o mínimo, aleluia, Jesus, dos direitos que Deus tinha para ele. Assim como nós, aleluia, nos dias de hoje, louvado seja Deus, tem tantas propostas que vêm do mundo, aleluia, Jesus, mas nós não temos direito de nós vender a presença de Deus na nossa vida. Quão insondável é o coração do homem, sentindo a graça, a presença de Deus, aleluia. Jamais nós compramos, aleluia, a paz que Jesus nos deu de graça, que para Ele não foi de graça, mas para nós é pela graça, é pela porta da graça. Aleluia, Jesus. Não tem essa felicidade que Jesus nos dá, não tem no mundo. Ele disse aos discípulos, Jesus disse aos discípulos, aleluia, Jesus, a minha paz vos dou. É a paz que o mundo não vou lá dar, mas eu vos dou, eu deixo a minha paz vos dou, disse Jesus aos discípulos, para eles ficarem apercebidos que pratos, aleluia, seriam oferecidos aos discípulos, assim como é oferecido para mim e para você, aleluia, nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Mas nós, muitas das vezes, pela ganância, aleluia, Jesus, por nós, louvado seja Deus, ter um emprego melhor, ganhar um pouco melhor, aleluia, Jesus, nós se desviamos da presença de Deus. Nós não conseguimos vir aos cultos, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aleluia, porque nós ganhamos um pouco mais. Então não é tão necessário, nós estamos renegociando, nós estamos negociando a presença de Deus pela presença do mundo, pela presença de ter um olerite mais cheio no final do mês. Quantos recebem essas propostas, aleluia, Jesus? Quanto tempo, aleluia, eu esperei, estou esperando, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, de ganhar um salário pelo qual eu tinha estipulado no meu coração quando eu cheguei no Evangelho do Senhor, aleluia, Jesus, de ganhar 5.000 reais por mês. Mas para que isso? Se quando eu ganhava, aleluia, nesse porte, aleluia, Jesus, em São Paulo, aleluia, Jesus, eu não tinha paz, eu não tinha alegria dentro de mim, eu não tinha consolo de ninguém, aleluia, Jesus. E é tão fácil, aleluia, Jesus, mas eu trabalhava 12 horas por dia, batia o ponto, tinha máximo 2 horas de folga, e entrava na peleja novamente, saía 1 hora, 2 horas da manhã do trabalho. Que prazer disso tem para o homem, aleluia, um prazer momentâneo, um prazer de se vestir, aleluia, Jesus, de uma camisa decente, para os teus colegas de trabalho dizer: esse sim está investindo dinheiro, esse sim comprou uma camisa de verdade. Que orgulho tem para o homem ser elogiado desta forma, se está perdendo a sua preciosa salvação diante de Deus. Se morrer, vai direto para o inferno, vai com roupas de grife, mas não vai ter a salvação. Quantas pessoas, aleluia, elogiado pelo patrão, eu também fui. É melhor, é gostoso, momentâneo, aleluia, ser elogiado pelo patrão no teu trabalho, aleluia, pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Eles te elogiam, aleluia, Jesus, e dá-lhe mais um cargo para você exercer dentro da empresa. Não caia nesse golpe. Isso é a cilada do diabo. Não largue, aleluia, Jesus. Não perca, aleluia, Jesus, de vir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Não importa quem está pregando, o que importa é que esteja pregando a palavra de Deus. Não negocie, aleluia, a tua salvação. Não negocie a alegria com Cristo pela alegria do mundo. Não negocie a tua alma, aleluia, Jesus, pela perdição do mundo. Não caia no laço do inimigo. E disse: eu posso falar porque eu passei por isso.
Eu me converti do Evangelho do Senhor, orei para Deus abrir uma porta e Deus abriu. Porém eu trabalhava 12 horas por dia. Acharam graça diante dos seus olhos o trabalho que eu estava fazendo. Me deram 2 funções. Trabalhava 12 horas por dia. Nem um dia da semana eu conseguia ir para a casa de Deus. Que prazer tem! Deus permitiu, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, o informigamento na minha coluna, até parar no hospital, aleluia, Jesus. Deus permitiu, aleluia, para dar um choque de realidade em mim. Eu batizado fora da igreja, me batizei desviado, como eu sempre digo, e é verdade. Eu conhecia a palavra de Deus, Deus me mostrava a porta de emprego, eu ia lá e levava o meu currículo, sem profissão nenhuma. Eles, aleluia, pela graça de Deus, abriram as portas de emprego, e eu vivia daquele jeito. Que prazer tem para ganhar uns míseros R$1.800, ou 2 salários mínimos na época. Trabalhava 12 horas por dia, nem um dia não conseguia louvar o Senhor. Eu que ia 4 vezes por semana na casa de Deus. Eu que fazia campanha em outros lugares, aleluia, para sentir a presença de Deus. E eu assim andava, até abrir a porta e eu me desviar dos caminhos do Senhor. Pelos pratos de lentilha, hoje eu conheço a palavra da verdade. Hoje eu posso testemunhar diante da igreja. Eu não tinha prazer, eu não tinha alegria mesmo conhecendo a verdade. E hoje quando eu olho para essa mensagem que eu estou ministrando hoje, porque a palavra de Deus, me deixei levar, aleluia, Jesus, por um prato de lentilha. Aleluias. E Esaú se vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Não era dele, aleluia, Jesus. Não era dele a oportunidade. Era de Esaú. Aleluia, Jesus. Mas por causa do seu estômago, que estava com fome, ele vendeu o maior direito que ele poderia ter diante de Deus. Aleluias. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura, pelo qual Deus permitiu, aleluia. Estavam em 2 crianças no ventre. Poderia ter sido Jacó nascido primeiro, mas Esaú que nasceu primeiro. Porque é assim que Deus tinha no seu propósito. Deus tem um propósito na minha, na tua vida, aleluia, Jesus. Lá no livro de Hebreus está escrito, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. De quem ali em Hebreus está falando? Está falando de Esaú. Esaú vendeu. Jacó não tirou o direito dele. Jacó fez a proposta. Esaú topou a proposta de Esaú. Então Jacó comprou o seu direito de primogenitura. Aleluia, Jesus. Depois deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, como se não tivesse acontecido nada. Ao sentar à mesa, Esaú estava tão, aleluia, desligado da presença de Deus que ele não percebeu. Enquanto, aleluia, se assentou, comeu o pão e o prato de lentilha, ele não caiu em si, aleluia, Jesus, como um filho pródigo. Mas o que ele poderia fazer se o negócio estava feito? Se ele já tinha recebido o valor pelo qual eles tinham negociado, que era um prato de lentilha com pão,
E mesmo assim, aleluia, ele se alimentou, Esaú se alimentou e saiu, louvado seja Deus, da mesa como se tivesse nada acontecido. Eu imagino o coração de Jacó, aleluia, Jesus, pensando entre si e caindo em consciência, aleluia, Jesus, e se perguntando: o que foi que eu fiz nesse momento? Porque Esaú estava cego por causa daquilo que havia feito. Não teve consciência, aleluia, Jesus, nas consequências que iriam ter. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Quando, aleluias, Jacó era avançado já de idade, já não estava enxergando direito. Louvado seja Deus. Então Rebeca, aleluias, escutando atrás da porta, viu que chegou o momento de Jacó receber sua bênção. Em vez de ser Esaú, Isaac pediu para Esaú ir caçar e fazer um cozinhado para ele, porque ele adorava tanto. Aleluia, Jesus. Então, louvado seja Deus. Rebeca chamou a Jacó e colocou as roupas de Esaú em Jacó para ser abençoado no lugar de Esaú. Enquanto Esaú voltava do campo, aleluias, eles prepararam 2 cabritos, com a sua pele vestiu seus braços, os braços de Jacó e o seu pescoço, para que Isaac não reconhecesse que era Jacó. Mesmo por um momento Isaac, aleluia, Jesus, disse que a voz era de Jacó, mas o seu cheiro, o cheiro era de Esaú. Aleluia, Jesus. Então ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciam. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. A bênção estava sobre a vida. O que era para Esaú estava sobre a vida de Jacó. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jacó, por obediência da sua mãe, continuou, aleluias, louvado seja Deus, na concordância do erro que ele tinha feito. Aleluia, Jesus. Quando Esaú voltou, aleluia, Jesus, já tinha acontecido a bênção sobre a vida de Jacó. Então ele respondeu: Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverá da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E Esaú não podia fazer mais nada, aleluia, a bênção estava lançada sobre a vida de Jacó. Aí Esaú, aleluia, criou uma mágoa, um ressentimento em seu coração, aleluia, por causa do negócio que ele tinha feito. Para dar continuidade, aleluia, Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Mas, aleluia, longos anos se passaram até eles se encontrarem, aleluia, Jesus. Pela direção de Deus, Jacó ainda seria abençoado, estava abençoando por onde se passava. Aleluia, Jesus, porque ele comprou o seu direito, o direito de Esaú. Deus não se agradou, aleluia, Jesus, de Esaú, mas amou a Jacó. Mesmo que Jacó foi enganado por Labão, seu sogro, casou com 2 mulheres, aleluia, Jesus. Mesmo assim Deus estava com Jacó, aleluia, Jesus. Não se encontrou lugar de arrependimento, diz a palavra de Deus, aleluia, Jesus.
Louvado seja Deus, mesmo embora tinha buscado. Aleluias. Mas sobre Esaú e Jacó estavam as bênçãos do Senhor, porque desde a época de Abraão, sobre a vida de Isaac, Isaac ia passar para os seus filhos, porque era a sua descendência. Mas é um negócio que o homem, aleluia Jesus, ou a mulher, tem que se aperceber, aleluia Jesus, se não está caindo em laço de inimigo, se não está caindo e negociando algo que é precioso diante de Deus, que te vai levar à ruína, que te vai levar ao pecado. Porque as consequências, o perdão vem de Deus, se a pessoa pedir perdão a Deus, vem de Deus. Mas as consequências, eu e você que temos que arcar. Não foi diferente na vida de Jacó, porque andou fugindo o tempo todo. Aleluia Jesus, mas a bênção estava sobre a vida de Jacó. Quando eles se encontraram, aleluia Jesus, para fazer as pazes. Aí que vem a importância, aleluia Jesus, dos irmãos, louvado seja Deus, se perdoarem. Porque quando Jacó, aleluia Jesus, se lançou ao pescoço de Esaú, mesmo que Esaú tratava Jacó como seu inimigo, inimigo mortal, estavam com um exército contra Jacó. Jacó se lançou ao pescoço de Esaú, porque a unção que estava sobre a vida de Jacó quebrou o jugo que estava sobre a vida de Esaú. Louvado seja Deus, porque a bênção, aleluia, que Isaac disse, aleluia, a Esaú: quando porém te libertares, sacudirá o seu jugo da tua cerviz. Esaú carregava um jugo, aleluia, sobre o seu pescoço, sobre os seus ombros estava carregando um fardo que não era dele, por causa, aleluias, louvado seja Deus, de pecar contra o Senhor. Aleluia Jesus. E a bênção que estava sobre a vida de Jacó quebrou o jugo sobre a vida de Esaú. Fizeram as pazes, cada um foi por um lado, não viveram muito longe um do outro, eram prósperos, porque a cerviz, aleluias, o pecado que estava sobre a vida de Esaú, ele foi quebrado, porque a unção da vida de Jacó quebra todo o jugo, quebra toda a maldição, desfaz a maldição que está na vida, aleluia, de outra pessoa. Quando nós estamos dispostos, aleluia, a ajudar o nosso próximo, que a falta de perdão, aleluia Jesus, louvado seja Deus, é uma das coisas que Deus mais pede e nos cobra de nós. Aleluia Jesus, porque ela impede a bênção. Aleluia Jesus, impede até mesmo a nossa salvação. É um pecado grave, mas que o Senhor, o Espírito Santo, aleluia Jesus, toca em nós. Aleluia Jesus, e nos direciona as pessoas, aleluia Jesus, que nós devemos perdoar. Mas precisa, aleluia, da confirmação, porque tudo que está ligado sobre a terra está ligado no céu. O que for desligado sobre a terra está desligado nos céus. Enquanto as pessoas viverem nesse pecado da falta de perdão, aleluia Jesus, estão enganados, aleluia Jesus, que vão ser salvos. É um pecado grave, enquanto, aleluia, eles não, aleluia, se perdoaram, se abraçaram, aleluia Jesus. Eram dois irmãos, nasceram no mesmo dia, na mesma hora, em poucos minutos ou milésimos de segundo diferentes, mas havia essa rixa dentro de Esaú. Eu acredito que Jacó também, aleluia Jesus, sentia medo, sentia algo, aleluia Jesus, que dia após dia ele teria, aleluia Jesus, fugindo sempre, mas até que enfrentou, aleluia, o anjo de Deus no caminho, para acontecer a bênção sobre a vida dos dois. Um dia ele teve que acertar as contas com Deus para conseguir as bênçãos do Senhor por completo sobre a vida também de Esaú, seu irmão. Vê que são as consequências. Nós vamos fugir até quando, aleluia, Deus permitir. Mas quando Deus colocar nós frente a frente, aleluia Jesus, a Ele para acertar as contas. Jacó teve a oportunidade sobre esta terra, aleluia Jesus, de se fazer as pazes com seu irmão Esaú.
Mas enquanto nós estivermos aqui, nós tivermos o fôlego de vida, nós temos essa oportunidade que Jacó teve com Esaú. Aleluia, Jesus. O quão é importante, aleluia, Jesus, nós vivermos na presença de Deus, mas servindo a Deus de coração, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Não negocie a presença de Deus, não negocie a paz que Deus te deu, não negocie a felicidade que Deus te deu para viver uma alegria momentânea. Não viva, aleluia, uma paz falsa que o mundo tem a oferecer, porque dentro da igreja o diabo está fazendo propostas, aleluia, Jesus, em muitas mentes, que é a paz que tem lá fora é a liberdade. Mas essa liberdade que tem do lado de fora no mundo, ela leva para o abismo, ela leva para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando nós, aleluia, Jesus, vivemos dentro da palavra, o caminho é estreito, a porta é estreita. É ali que nós devemos viver e continuar vivendo. Ser forte e corajoso, assim disse o Senhor a Josué: eis que estou contigo, aleluias, até a consumação do século. O Espírito Santo vai estar conosco, aleluia, Jesus. Não tente, aleluia, Jesus, negociar ou ouvir, louvado seja Deus, a voz do opressor, do inimigo, daquele que traz o engano, a mentira. Não dê ocasião, não abre brecha para o inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Resistir, aleluia, Jesus, não é você, aleluia, louvado seja Deus, você dá conversa para ele. Resistir é na palavra, é na oração, no jejum. Nós somos falhos, nós somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas dia após dia, aleluia, Jesus, nós vencemos com aquele que nos amou primeiro. Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia, Jesus. Levante-se de pé em nome de Jesus, louvado seja Deus. Vamos estar orando e passando para o evangelista Daniel, vai estar ministrando, terminando esse culto nessa noite. E você que nos ouve em nome de Jesus, se está desviado, se una ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Se parou por qualquer motivo, una-se ao Senhor nessa noite. A oportunidade está aberta. Não negocie a tua salvação com ninguém. Louvado seja Deus. Permaneça na presença de Deus em todos os momentos de sua vida. Senhor nosso Deus, amado Pai, a tua palavra foi ministrada, continue falando conosco, Senhor, meu Deus, em teu nome, Jesus, eu te peço, Senhor, ministra nosso coração, nossa mente, visita o nosso lar, abençoa os casamentos, essas vidas, Senhor, meu Deus, que estão nos ouvindo, Pai, alcança, Senhor, Pai querido, Espírito Santo, quebra todo o jugo de Satanás sobre essas vidas, Senhor. Liberta, cura, sara, Senhor. Toca desde o alto da cabeça, a planta do pé. Em teu nome, Jesus, eu te peço para a glória do nome de Jesus. Amém. Louvado seja